Em 1950, Suzano ainda era uma cidade onde bastava se afastar algumas ruas da estação ferroviária para a paisagem urbana começar a desaparecer. O centro era pequeno, cercado por sítios, chácaras, lavouras e caminhos de terra que se perdiam entre terrenos úmidos, córregos e áreas verdes do Alto Tietê. O som mais marcante vinha dos trilhos. Quando um trem se aproximava, o ruído das rodas de ferro atravessava a cidade, anunciando passageiros, mercadorias, correspondências e notícias vindas de São Paulo ou de Mogi das Cruzes. Ao redor da estação estavam algumas das ruas mais movimentadas, pequenos estabelecimentos comerciais, casas térreas e os edifícios que começavam a dar aparência urbana àquela comunidade. Mas a Suzano de 1950 ainda estava muito distante da cidade industrial que surgiria nas décadas seguintes. Naquele ano, o município tinha apenas 11.157 habitantes. Quase metade vivia na área urbana, enquanto 5.788 moradores ainda estavam classificados como população rural. E havia um detalhe que tornava aquele ano especialmente interessante. Suzano era praticamente um município recém-nascido. Até pouco tempo antes, aquele território ainda pertencia administrativamente a Mogi das Cruzes. Em 10 de outubro de 1948, depois de anos de crescimento e de um movimento pela autonomia, moradores participaram de um plebiscito. Dos 1.938 eleitores que compareceram, 1.925 votaram a favor da emancipação. Em 24 de dezembro daquele ano, a Lei Estadual número 233 autorizou a criação do município, que passou a existir administrativamente em 1949. Em março daquele ano, foram realizadas as primeiras eleições municipais. Assim, quem caminhava por Suzano em 1950 estava vendo não apenas uma cidade pequena, mas uma cidade tentando aprender a administrar a si própria. A própria prefeitura revelava essa improvisação. Não existia ainda o grande aparato administrativo que hoje se associa a uma cidade com centenas de milhares de habitantes. Entre outubro de 1949 e março de 1950, Prefeitura e Câmara funcionaram em um imóvel cedido na Rua Marechal Deodoro. Pouco depois, os vereadores passaram a se reunir em um dos pequenos sobrados de uma travessa entre as ruas Campos Sales e Felício de Camargo, área que depois receberia o nome de Rua Abdo Rachid. Durante parte de 1950, algumas sessões também ocorreram provisoriamente em um salão da Rua Armando de Sales Oliveira. O paço municipal definitivo daquela fase só seria inaugurado em 1952. Suzano havia conseguido sua independência política, mas sua estrutura de cidade ainda estava literalmente sendo montada dentro de prédios emprestados. Para entender como era viver ali, porém, era preciso olhar primeiro para a estação. A ferrovia continuava sendo a grande referência espacial da cidade. Ela estava ali muito antes da emancipação. O trecho ferroviário entre São Paulo e Mogi das Cruzes havia sido inaugurado em 1875 e uma pequena parada para abastecimento de lenha surgira na área conhecida como Campos de Mirambava. Durante algum tempo, ela foi chamada de Piedade. Em torno daquela parada, nasceu o núcleo urbano que acabaria formando Suzano. Em 1907, a estação recebeu o nome do engenheiro Joaquim Augusto Suzano Brandão. E em 1908, o próprio povoado adotou definitivamente o nome Suzano. Mais de 4 décadas depois, em 1950, os trilhos ainda explicavam por que o centro estava exatamente naquele lugar. Quem morava perto da ferrovia vivia com horários marcados pela passagem dos trens. Para quem precisava chegar à capital paulista, a estrada de ferro oferecia uma ligação que nenhuma rua local conseguia substituir. Trabalhadores, comerciantes, estudantes, agricultores e famílias atravessavam a plataforma carregando malas, embrulhos, cestos e pequenas cargas. Produtos cultivados nos arredores também podiam seguir em direção ao enorme mercado consumidor de São Paulo. A plataforma tinha, portanto, uma função muito maior do que simplesmente receber passageiros. Era uma espécie de porta da cidade.
De um lado estavam São Paulo e os bairros que se expandiam para leste. Do outro estava Mogi das Cruzes. Suzano crescia exatamente no meio desse corredor, mas bastava deixar o entorno da estação para perceber que aquela ainda era uma cidade dividida entre dois mundos. Em algumas ruas havia comércio, movimento e construções alinhadas. Algumas quadras adiante apareciam cercas, terrenos vazios e estradas sem pavimentação. Bicicletas, carroças, poucos automóveis e caminhões dividiam caminhos que, em períodos de chuva, podiam ficar pesados e enlameados. Muitas famílias ainda dependiam diretamente da terra. Em 1950, o município possuía 341 estabelecimentos agropecuários, empregando 1.612 pessoas. Era uma presença enorme para uma cidade de pouco mais de 11 mil habitantes. Nos sítios, o ritmo diário começava cedo. Antes de o centro abrir suas portas, famílias inteiras já estavam trabalhando na produção agrícola. O cinturão verde em torno da Grande São Paulo transformava municípios como Suzano em fornecedores de alimentos para uma capital que crescia rapidamente. A proximidade com São Paulo era uma vantagem decisiva. Cultivar perto de uma ferrovia e de uma ligação rodoviária significava estar relativamente próximo de milhões de consumidores. O campo suzanense não estava isolado. Ele fazia parte de uma economia regional cada vez mais conectada. O próprio planejamento urbano posterior reconheceria Suzano como parte desse cinturão verde e destacaria o papel da ferrovia e da antiga estrada São Paulo-Rio de Janeiro na integração do município ao mercado metropolitano. Dentro dessa paisagem rural, havia uma presença que já transformava profundamente o território: a comunidade japonesa. Os primeiros imigrantes japoneses haviam chegado à região décadas antes e se dedicado especialmente à agricultura. Famílias trabalhavam em propriedades rurais, aperfeiçoando cultivos e criando uma relação com a terra que se tornaria uma das marcas culturais de Suzano. Em 1950, essa influência já podia ser percebida no campo, nas famílias e nas relações comerciais. 2 anos depois, em 1952, o cultivo de flores ganharia outro impulso quando Hatsuo Ishibashi importou da Holanda bulbos de gladiolos para plantio em Suzano. Rosas, azaleias, camélias e outras espécies ajudariam a fortalecer uma tradição que faria a cidade ficar conhecida também pela floricultura. Era possível, portanto, acordar em uma casa cercada por plantações e, algumas horas depois, estar no centro de São Paulo, graças ao trem. Essa proximidade entre o rural e o metropolitano era uma das características mais impressionantes da Suzano de 1950. O horizonte ainda podia ser dominado por áreas cultivadas e vegetação, mas a capital estava próxima o suficiente para influenciar preços, empregos, hábitos e sonhos. Mercadorias que chegavam de fora apareciam no comércio local. Notícias circulavam pela estação. Rádios começavam a reunir famílias dentro das casas ao anoitecer. A vida era local, mas São Paulo já exercia uma atração cada vez maior. O centro funcionava como ponto de encontro desses diferentes mundos. Agricultores chegavam das zonas rurais. Comerciantes abriam seus estabelecimentos. Crianças caminhavam para a escola. Trabalhadores seguiam para pequenas indústrias ou para a estação. As ruas próximas aos trilhos concentravam o movimento porque era ali que pessoas e mercadorias se cruzavam. Em uma cidade pequena, muitos rostos eram conhecidos. Comprar mantimentos, passar pela estação ou resolver algum assunto administrativo significava encontrar vizinhos, parentes ou conhecidos. A distância entre o campo e o centro podia ser pequena no mapa, mas significava uma mudança completa de paisagem. A religião também ajudava a organizar a vida comunitária. Igrejas e capelas serviam não apenas como locais de culto, mas como referências espaciais e pontos de convivência. Muito antes da Suzano de 1950, o antigo núcleo de Baruel e sua capela de Nossa Senhora da Piedade
já tinham importância na ocupação da região. Foi justamente essa referência que ajudou a dar à primitiva parada ferroviária o nome de Piedade. Décadas depois, embora o centro tivesse se deslocado definitivamente para os trilhos, aquela história permanecia escondida nos nomes e na geografia. Suzano parecia jovem, mas seu território guardava caminhos muito anteriores à cidade. O que provavelmente chamaria mais atenção de alguém que pudesse observar Suzano do alto em 1950 seria a quantidade de espaço ainda não urbanizado. Não havia uma mancha contínua de bairros ligando o município às cidades vizinhas, como ocorreria mais tarde. Existiam núcleos urbanos separados por grandes áreas rurais. Os rios Guaió e Taiaçupeba e seus arredores ainda tinham uma presença muito mais perceptível na paisagem. O relevo, as várzeas, os campos e as propriedades agrícolas ajudavam a determinar por onde as pessoas circulavam e onde novas construções apareciam. Mesmo assim, algo estava mudando. Chaminés e galpões já começavam a disputar espaço com lavouras e casas. A industrialização de Suzano não surgiu de repente nos anos 1950. Desde a década de 1920, haviam se instalado empreendimentos como a Vinícola Soves e as Sedas Maluf. Isso significava que alguns moradores de 1950 já conheciam a rotina industrial. Horários definidos, entrada e saída de operários, produção concentrada em galpões e salários que não dependiam diretamente das colheitas. Era uma mudança silenciosa, mas profunda. A cidade começava a oferecer outra possibilidade de vida, além do campo e do pequeno comércio. A localização ajudava a explicar tudo. A ferrovia passava pelo município no sentido leste-oeste. Próxima dela estava a antiga ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro, conhecida mais tarde como Estrada Velha do Rio. Esses dois corredores criavam uma faixa extremamente atraente para fábricas. Era possível receber matérias-primas, transportar trabalhadores e mandar produtos para outros mercados com muito mais facilidade do que em áreas isoladas. Documentos de planejamento urbano registrariam posteriormente que já em 1950 era possível perceber um processo de concentração industrial ao longo desse eixo rodoferroviário. Isso significa que um morador daquele ano podia não imaginar a dimensão da transformação que se aproximava, mas os sinais já estavam diante dele. Um terreno vazio perto dos trilhos podia se tornar fábrica. Uma estrada usada por agricultores começava a receber mais caminhões. Uma área rural podia ser loteada para receber novos moradores. O filho de um agricultor poderia acabar trabalhando numa indústria. A própria cidade começava a deixar de olhar apenas para suas lavouras e passava a olhar também para suas conexões com São Paulo. A grande virada ainda estava alguns anos à frente. Em 1952, Max Pfeffer iniciou pesquisas para produzir celulose utilizando eucalipto. Em 1955, a empresa que posteriormente ficaria mundialmente associada ao nome Suzano adquiriu uma fábrica no município e instalou ali uma planta piloto. No ano seguinte, começou a produção de celulose a partir da fibra de eucalipto. Em 1961, a empresa alcançaria a produção industrial de celulose e papel, utilizando 100% de fibra de eucalipto. Para quem estava em Suzano em 1950, porém, tudo isso ainda pertencia ao futuro. Naquele momento, a relação entre cidade e campo permanecia quase equilibrada. Dos 11.157 moradores registrados em 1950, 5.369 estavam na área urbana e 5.788 na zona rural. Apenas 10 anos depois, Suzano já teria 26.332 habitantes. Em 1970, seriam mais de 55 mil. Em 1980, a população ultrapassaria 100 mil pessoas. Em poucas décadas, terrenos que em 1950 estavam cobertos de plantações, mato ou propriedades rurais, seriam atravessados por ruas, ocupados por casas e incorporados a novos bairros. Essa expansão mudaria também quem chegava à cidade.
A industrialização passaria a atrair trabalhadores de outras partes do estado e do Brasil. Famílias procurariam emprego nas fábricas, na construção civil e nos serviços que cresciam ao redor delas. O pequeno comércio se multiplicaria. Novos loteamentos avançariam para áreas anteriormente rurais. As distâncias aumentariam. A cidade em que quase todos dependiam do centro e da estação se transformaria em um território muito mais espalhado. Em 1950, porém, ainda era possível perceber com clareza a lógica original de Suzano. A estação estava no coração da vida urbana porque fora a ferrovia que fizera aquele núcleo crescer. As lavouras continuavam importantes porque o município fazia parte do cinturão agrícola que abastecia a região paulistana. As primeiras indústrias se aproximavam dos trilhos e das estradas, porque era ali que estava a melhor conexão com os mercados. E a jovem prefeitura tentava organizar um município que mal completara seu primeiro ano de autonomia. Ao cair da tarde, o contraste devia ficar ainda mais evidente. O movimento do comércio diminuía. Trabalhadores voltavam para casa. Agricultores retornavam às propriedades afastadas. As luzes se concentravam nas áreas mais ocupadas. E poucos quilômetros adiante, começavam novamente os campos escuros e as estradas rurais. Um trem atravessava a cidade levando passageiros em direção a São Paulo, ou Mogi das Cruzes. O ruído desaparecia pouco a pouco, e Suzano voltava ao ritmo de uma pequena comunidade do Alto Tietê. Mas aquele silêncio escondia uma transformação gigantesca. A ferrovia já estava pronta. A estrada já existia. A proximidade com São Paulo oferecia mercado e trabalhadores. As primeiras fábricas já haviam descoberto a região. A agricultura produzia riqueza e mantinha milhares de pessoas no campo. O município acabara de conquistar sua autonomia administrativa. Todas as peças estavam se encaixando. Por isso, olhar para Suzano em 1950 é observar uma cidade exatamente no instante anterior à mudança. Ainda havia mais moradores no campo do que na área urbana. Ainda existiam ruas que terminavam diante de terrenos vazios. Ainda era possível atravessar rapidamente o pequeno centro e encontrar sítios e plantações. A administração municipal cabia em imóveis cedidos, e a enorme indústria de papel e celulose, que faria o nome Suzano atravessar as fronteiras brasileiras, ainda não havia chegado à cidade. Nas décadas seguintes, fábricas ocupariam áreas próximas aos grandes eixos de transporte. Bairros avançariam sobre antigas propriedades rurais e dezenas de milhares de novos moradores transformariam completamente aquela paisagem. Em 2022, Suzano já tinha mais de 307 mil habitantes, dos quais mais de 303 mil viviam em área urbana. A proporção quase equilibrada entre campo e cidade de 1950 praticamente desapareceu. Ainda assim, por baixo do trânsito, dos bairros, dos galpões industriais e das avenidas atuais, a velha Suzano continua aparecendo para quem sabe onde olhar. Ela está no traçado ferroviário, que continua cortando a cidade. Está nas ruas antigas, ao redor da estação. Está nos nomes que sobreviveram às transformações. Está na influência japonesa presente na cultura e na agricultura. Está nas áreas rurais que resistiram ao avanço urbano. E está principalmente na posição da própria cidade no mapa, espremida entre São Paulo e Mogi das Cruzes, exatamente no corredor que decidiu seu destino. Se alguém pudesse caminhar novamente por aquelas ruas em 1950, talvez não enxergasse uma futura potência industrial. Veria uma pequena cidade recém-emancipada, agricultores chegando ao centro, funcionários entrando em fábricas ainda modestas, comerciantes abrindo suas portas, bicicletas e veículos passando por caminhos simples e passageiros esperando o próximo trem. Mas bastaria permanecer algum tempo perto dos trilhos, porque cada composição que atravessava Suzano trazia um pouco da cidade que estava chegando.
E cada lavoura, cada terreno vazio e cada estrada de terra daquela paisagem carregavam a pergunta que só as décadas seguintes responderiam: quanto daquela pequena Suzano de 1950 sobreviveria quando o campo começasse a dar lugar às fábricas, aos bairros e à cidade industrial que hoje ocupa o mesmo território?